se fala na antropologia, no seu contexto religioso, das religiões, nós podemos falar de alguns estágios. Primeiro, o animismo. O estágio do animismo foi aquele estágio em que as pessoas viam em cada fenômeno da natureza deuses ali presentes. Por exemplo, na chuva existia um Deus, no mar existia um outro Deus, no vento um outro Deus ainda. Então, em cada fenômeno da natureza, no trovão, no vento, no mar, na chuva, existiam deuses. Em cada fenômeno da natureza, esse fenômeno estava animado, ele tinha alma, ele tinha um Deus dentro de si. Por isso, o animismo, deuses presentes nos mais diversos fenômenos da natureza. No estágio metafísico, esses deuses não estão mais nos fenômenos da natureza. Eles assumem uma forma humana, mas ainda o ser humano está ligado a esse Deus, está ligado a esse transcendente, a esse imaterial, a esse ser supremo, absoluto. E aí nós temos as mais diversas manifestações, os mais diversos deuses em cada cultura, mas é interessante perceber que esses deuses assumem a forma humana e muitas vezes é concedido a esses deuses sentimentos humanos. Então vejam, são deuses antropomórficos, deuses com forma de antropos, com forma de ser humano, mas ainda há uma ligação de algo que está além do físico, por isso metafísico, algo que está transcendente, algo imaterial a que o ser humano se volta. Mas nós ainda temos o estágio positivo. No estágio positivo, há uma libertação do ser humano de todos os deuses, de todos os antepassados, de todo esse sentimento religioso, porque o ser humano acredita que, através da ciência e da técnica, ele vai chegar ao progresso da sociedade, ao progresso social, científico, tecnológico, ao progresso dele mesmo, mas não através da ligação com deuses ou da ligação então com as mais diversas religiões ou com os seus antepassados, mas sim através da ciência e da técnica. Por isso, estágio positivo, exaltação das ciências. Mas então, se os deuses são retirados do trono, do panteão, quer dizer, do altar dos deuses, no estágio positivo, quem seriam os deuses, os encarados como alguém superior que merece reverência? Seriam os grandes homens que colaboraram para o conhecimento. Então, nós poderíamos colocar aqui grandes pensadores, Descartes, Kant e assim por diante, pensadores que foram fundamentais para que o conhecimento pudesse evoluir. Então, vejam, em cada estágio, animismo, metafísico e positivo, nós temos diferentes interpretações acerca do sentimento religioso. Mas é interessante nós percebermos que, no Brasil, temos uma infinidade de religiões, de crenças religiosas. E isso é importante, isto é rico. Rico a partir do momento em que se entende a importância de um diálogo interreligioso, de um diálogo entre as religiões, compreendendo a importância de cada uma delas. Por exemplo, no Brasil nós temos o candomblé. O que foi o candomblé? O candomblé foi a religião trazida pelos negros africanos que foram escravizados no Brasil e que, quando trouxeram o seu sentimento religioso, a sua forma de se expressar, a sua religiosidade, muitas vezes foram obrigados pelo seu colonizador a assumir a religião do colonizador e deixar morrer o seu sentimento religioso, a sua manifestação de fé. E isto foi, digamos assim, perverso para esses negros africanos, porque matou um pouco da sua identidade. Mas mesmo assim, aos poucos, o candomblé foi se mantendo vivo e foi sendo preservado. E os deuses do candomblé são deuses muito ligados à própria natureza, a esse sentimento que se tem com a própria natureza. E são deuses presentes na própria natureza, os chamados orixás. E há toda uma veneração, há cultos, há rituais que são próprios, cantorias que são próprias, comportamentos, vestes assumidas por esses participantes do candomblé,
para poder reverenciar esses deuses. E é interessante percebermos que no candomblé, para que a pessoa passe a fazer parte desta religião, ela precisa ser iniciada, a chamada iniciação. E esta iniciação leva um tempo muito grande. A pessoa passa a assumir, a entender comportamentos que são próprios do candomblé. Até mesmo fisicamente ela precisa se transformar, ela precisa assumir uma nova postura para assumir essa religião do candomblé. Então essa iniciação é um nascer de novo, um nascer para o santo. É como se a pessoa fizesse uma ruptura da sua vida, daquilo que ela vivia fora do candomblé, para agora ter uma nova vida, novos comportamentos. Percebam então como a religião, ela não é apenas um sentimento, ela é um sentimento que envolve a vida dos participantes do candomblé. Mas o mais sério é que esta religião passou muito por uma exclusão. Não foi bem compreendida, não foi bem entendida em seu sentido. Mas é interessante percebermos que ela tem todo um ritual, ela tem todo um olhar, toda uma observação e todos os comportamentos necessários a essa reverência aos deuses. Então, candomblé. Mas nós temos também o espiritismo no Brasil. O espiritismo derivado da revelação de Allan Kardec. E o espiritismo, ele postula além desta vida, quer dizer, ele afirma além desta vida, uma outra vida em que os espíritos estariam evoluindo. E quanto mais o comportamento for bom nesta vida, quanto mais a pessoa tiver um bom comportamento nesta vida, atitudes e gestos bons, atitudes e gestos éticos, tanto mais a sua alma estará evoluindo, tanto mais a sua alma estará evoluída. E nos cultos do espiritismo, são feitas muito essas relações entre os dois mundos. O mundo concreto, o mundo em que as pessoas vivem, e o mundo dos espíritos. Então há uma ligação muito forte. Mas o que é importante percebermos? Em todas as religiões, de uma forma ou de outra, há normas, há regras, há exigências para que a pessoa possa assumir aquela religião. De forma que ela vai manifestar realmente aquela fé. Através das suas atitudes, através do seu discurso, através dos seus comportamentos. Então, em toda a religião há este olhar muito sério, há este olhar muito cuidadoso, muito comprometido com aquele determinado sentimento religioso. Nós temos também o cristianismo protestante. O que foi o cristianismo protestante? O cristianismo protestante são aquelas religiões tidas como evangélicas, ou seja, aquelas religiões que pautam principalmente sua vida pela Bíblia. Então a Bíblia é o livro central para estas religiões. Na Bíblia estão as regras, as normas de como se deve viver. Na Bíblia estão os conselhos para a vida de cada um e para a vida da própria comunidade. E além disso, há um forte sentimento quanto ao juízo final, a preparação para o juízo final. Então, a preparação para aquele dia em que cada sujeito estará diante de Deus para ser julgado. Como é que você está se preparando nesta vida para este juízo final? Então, existe toda essa preparação. E geralmente nos cultos, há uma oratória, há cantos, curas, libertações, para que a pessoa possa ir através desses rituais assumindo novos comportamentos. E nós temos tantas outras religiões no Brasil que aqui poderíamos falar. Citamos apenas algumas, mas tantas outras podem ser estudadas, e é interessante que você pesquise, que você analise, que você conheça as religiões presentes no Brasil. Para quê? Cada vez mais nós falamos em um respeito, e isso é garantido na Constituição também, que cada religião tenha garantido o seu espaço de culto, que cada religião tenha garantido a sua manifestação de fé, o seu momento de manifestação de fé.
Quer dizer, não é possível discriminar uma religião ou outra religião, ou então centralizar uma religião e achar que esta é a única. A antropologia nos ensina que temos que olhar para o sentimento religioso que está presente nas mais diversas culturas e o papel que as religiões desempenham na vida dos sujeitos. E a partir daí se entenderá então qual é o papel da religião. E se entenderá que a religião faz parte das mais diversas culturas e precisa ser respeitada.